Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra de Estado e das Finanças, o mínimo que se pode exigir à Sra. Ministra e ao Governo, quando vem aqui na apresentação do Orçamento do Estado, o mínimo que se pode exigir é que digam toda a verdade. Toda a verdade aos deputados, toda a verdade aos jornalistas, preguiçosos ou não que possam ser, toda a verdade aos portugueses. E vamos começar pela verdade do BES. A Sra. Ministra veio à Assembleia da República dizer que tomou conhecimento da solução no dia 1 de agosto. Disse que essa solução não teria nenhum custo para os contribuintes e disse que não via como é que a falência do BES poderia afetar a economia. Hoje sabemos que foi a Ministra e o Governo que negociaram a solução para o BES, não foi uma solução feita pelo Banco de Portugal e comunicada ao Governo no dia 1. Hoje sabemos que não há forma desta solução não custar aos contribuintes e hoje sabemos que ela terá impacto económico na economia portuguesa ou mesmo no financiamento das empresas. Apesar disto tudo, apesar de sabermos do impacto do BES, não há uma palavra sobre o BES nas previsões do Orçamento do Estado para 2015. Não tem impacto nas contas públicas, não tem impacto no cenário económico, é como se não existisse, é como se o maior grupo privado português nunca tivesse falido. E nós queremos saber qual é a verdade sobre o BES. Queremos também saber qual é a verdade sobre o cenário macroeconómico que nos apresenta. Como é que se explica previsões de crescimento maiores do que todas as previsões feitas por instituições independentes? Como é que se explica previsões de inflação maiores que todas as outras? Será por acaso que uma maior inflação empola artificialmente o PIB e diminui artificialmente a dívida pública? Será que é por isso que usa um deflator do PIB que é muito diferente daqueles que as instituições usam? Como é que explica uma reforma fiscal verde que afinal é só mais um aumento de impostos indiretos? Como é que se explica a salganhada do IRS? Ainda agora o Sr. deputado do PSD falava em estabilidade fiscal. Quem olha para o IRS e para esta cláusula de salganhada é tudo menos estabilidade fiscal. Vamos ter dois códigos de IRS, um para um tipo de contribuintes, outro para outro tipo de contribuintes. Se isto é estabilidade fiscal, o que é que será instabilidade fiscal? E já agora, qual é o impacto desta salganhada nas receitas fiscais? Senhora Ministra, nós queremos saber como é que explica todas estas contradições, como é que explica todas estas confusões, como é que explica todas estas malabarices. Será que a Sra. Ministra e o seu Governo andou tão preocupada a vigiar e controlar cada cêntimo que os pobres recebiam de prestações sociais, a combater cada abuso das crianças subsídio-dependentes deste país, que não teve tempo para olhar e calcular o rigor do próprio Estado, a seriedade com que o próprio Estado trata os contribuintes e trata os cidadãos? É ou não é verdade que Portugal gasta mais em juros e menos em prestações sociais e salários que a maioria dos países na zona euro, como aliás diz o relatório da UTAU? É ou não é verdade que o Governo, do alto do seu rigor, se apropria indevidamente de 244 milhões de IMI por não fazer uma reforma na forma como as casas são avaliadas, caso denunciado pela DECO? É ou não é verdade que o Governo retira a cláusula que protege cidadãos do aumento de IMI, o aumento do preço nas suas casas, mas permite que fundos imobiliários tenham metade do IMI, só paguem metade do IMI? Um benefício fiscal de metade do IMI para fundos imobiliários especulativos, mas as famílias são obrigadas a pagar IMI. É ou não é verdade que este Governo de rigor é capaz de penhorar uma casa a uma família de uma mãe que recebe salário mínimo e tem filhos a cargo por uma dívida ao Estado de 500 euros? Um Estado que penhora uma casa de família por uma dívida de 500 euros. É ou não é verdade que houve um aumento de 30% do IRS, houve um aumento do IVA da eletricidade, houve um aumento dos impostos indiretos, impostos sobre combustíveis e o único imposto que desceu foi o imposto sobre as grandes empresas? É ou não é verdade que há 27,4% de crianças carenciadas neste país, é o dobro da zona euro e é metade dos apoios que estas crianças recebem, são metade daqueles que a zona euro lhes presta em média? É ou não é verdade que este Governo só governa para o déficit? É ou não é verdade que este Governo só governa para os mercados, só governa para os interesses financeiros, enquanto assiste impavidamente, como se não houvesse solução, ao empobrecimento generalizado do país e à imigração forçada a que dotou grande parte da geração mais jovem, mas também de uma geração de desempregados de longo prazo, que é um estigma desta sociedade que não tem parado de crescer desde que entrou para o Governo?